Irmãos, diga assim para quem está pertinho de você, ó, já estamos em abril. Quem passa, olha lá na rua, fala assim, esse rapaz é meio doido, né? Como assim? Hoje é dia 7 de janeiro, ele está falando que nós já estamos em abril. Mas nós já estamos em abril. E quem já chegou até em abril para chegar até dezembro, não custa nada, é ou não é, irmão? Vamos ler a Bíblia, ó, João, capítulo 2, verso de número 1. João, capítulo 2, verso de número 1. Mês de abril é um mês que traz muita alegria. Enquanto os irmãos vão procurando, eu vou já fazendo uma introdução aqui. É um mês de muita alegria para mim, para minha família, porque o mês de abril é um mês, Celcinho, que eu casei. Olha que bênção, oh glória, aleluia. Então já é marcado pelo meu casamento. Mês de abril eu faço 2 anos de casado com a linda da Rafaela, glória a Deus por isso. E agora em abril está previsto o nascimento do meu filho também, glória a Deus. Então é um mês e eu fico muito feliz por estar podendo servir os irmãos nessa noite de uma forma diferente, através da palavra, num mês tão especial para mim e para minha família. Olha que interessante, quanta coisa boa vai acontecer no mês de abril, e não só para mim, para o irmão, para a irmã, eu creio que também vai acontecer. Ano do crescimento, minha família está crescendo, olha o mês de abril prometendo muito aí, hein? João capítulo 2, verso de número 1, quem encontrou, diga amém, Jesus. Quem não encontrou, fala só mais um minutinho, Carlão. Eu aguardo. João capítulo 2, verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. No 3º dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 2 e 3 metretas, e essa medida em algumas traduções mostram que é entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos serviçais, encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então Jesus lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos orar, irmão, para que Jesus ele tome conta desse lugar por completo? Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor concede a mim e a nós de estarmos juntos e a mim de poder servir os meus irmãos nessa noite com a tua palavra. O que eu te peço, ó Deus, é que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que as minhas iniquidades não impeçam, ó Deus, que o teu povo seja abençoado. Então, clamo para que o Senhor me dê graça, para que o Senhor me perdoe por tudo aquilo que fiz e não deveria ter feito, aquilo até mesmo que era para eu ter feito e não fiz, que o Senhor tenha misericórdia, para que o teu povo receba por completo tudo aquilo que o Senhor preparou para essa noite. Em nome de Jesus eu te peço, te agradeço, amém, e graças a Deus. Pois bem, vamos conversar nessa noite a respeito do milagre da transformação da água para o vinho. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Foi o primeiro milagre de Jesus. E é interessante, irmãos, que a palavra que nós acabamos de ler aqui nesse momento conta um fato de quando Jesus ele foi convidado para um casamento. E chegando naquele casamento,
a festa já estava acontecendo, e em um determinado momento da festa, a mãe de Jesus, Maria, ela chega até Jesus e fala: Jesus, acabou o vinho. E Jesus observa aquela situação, uma festa rolando, um casamento acontecendo, tantas pessoas ali reunidas se alegrando com aquele casal, e Jesus agora estava com aquela mensagem: acabou o vinho. E Jesus, ele se achega até os serviçais que estavam ali, dá uma direção para os serviçais, encham os potes de pedra até em cima, e eles enchem os potes de pedra com água até a borda. Jesus dá uma outra direção para os serviçais, fala: agora pega um bocado dessa água, leve até o mestre-sala, o responsável pelo casamento, pela organização do casamento, era o cerimonialista ali da festa. Aquele mestre-sala, aquele responsável, toma aquela água que havia sido transformada em vinho, e ele fala assim: pô, pega lá, tá errado, alguma coisa tá errada, porque todo mundo serve primeiro o melhor vinho, e no final, quando todo mundo já está farto, é servido o vinho de qualidade inferior. Mas nesse casamento, onde Jesus se faz presente, está diferente. Foi servido um vinho bom, mas esse vinho que está sendo servido no final da festa é melhor do que o que foi servido no início. E a palavra do Senhor, verso de número 11, finda dizendo o seguinte: e os discípulos que estavam ali com Jesus creram nele. É uma mensagem muito linda, é uma mensagem cheia de detalhes. E nós temos algumas lições que a gente consegue aprender em cima dessa reflexão. Essa mensagem Deus já trouxe ao meu coração há alguns meses, antes do pastor me convidar para estar servindo os irmãos aqui nessa noite. Falei: Jesus, como eu vou abordar a respeito do casamento onde Jesus foi convidado? Porque tem muitos caminhos onde a gente pode refletir ali. Jesus falou: você vai por esse caminho. Falei: amém. E para a gente começar a fazer aplicação na noite de hoje, ano do crescimento, que ele cresça e eu diminua, eu preciso voltar um pouquinho antes do casamento. E nós precisamos entender o que havia acontecido antes desse casamento. E se vocês lerem ali um pouquinho João 1, ler os outros evangelhos, vocês vão conseguir um pouco mais de detalhe. Pouco antes de Jesus ser convidado para esse casamento, Jesus havia passado pelas águas do batismo. Jesus havia sido batizado. Nada aconteceu assim do nada. Até então, Jesus era um homem como eu, como você. Dava um ótimo testemunho, trabalhador, irrepreensível. Só que ele ainda não havia operado milagres entre o povo. O primeiro milagre de Jesus acontece nesse casamento. Só que antes do casamento, que Jesus havia sido convidado para participar, alguns fatos, haviam acontecido. O primeiro deles, Jesus havia sido batizado. João 6,36 diz assim: pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Irmão, Jesus precisava passar pelas águas do batismo? Não precisava. Não precisava. Mas olha a palavra de Deus em João 6,36: pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Primeiro ponto para a nossa reflexão nessa noite. Para que você tenha um ano de crescimento na sua vida, eu diminuo quando eu passo pelas águas do batismo. Esse é o primeiro ponto dessa noite. Talvez você está aqui nessa noite e você fala assim: em 2025 eu quero que ele cresça. Ele quem? Jesus. Na onde? Na minha vida. Primeiro passo que você precisa dar, irmão, para que Jesus cresça na sua vida, é passar pelas águas do batismo. Eu não vou perguntar quem não é batizado aqui ainda, mas eu tenho certeza que entre nós existem pessoas que ainda não passaram pelas águas do batismo. Eu tenho certeza. E o primeiro passo onde eu demonstro: Jesus, que o Senhor cresça na minha vida e eu diminua, é quando eu decido passar pelas águas do batismo.
deixar o velho homem para trás, deixar com que Jesus seja o centro da minha vida. Esse é o primeiro passo. E foi assim que aconteceu com Jesus. Antes dos milagres acontecerem na vida de Jesus, ele passou pelas águas do batismo. E nós, como cristãos, seguidores, imitadores de Cristo, nós precisamos fazer o mesmo. Primeiro ponto, eu diminuo quando eu passo pelas águas do batismo. João 1,12 diz assim, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Irmão, acabei de falar com vocês, já chegamos em abril, uma coisa meio doida para quem não sabe o que está acontecendo, mas é uma coisa meio doida também dizer que quando eu diminuo, há crescimento na minha vida. E quando eu passo pelas águas do batismo, eu demonstro que eu estou diminuindo para mim mesmo, olha, não é mais a minha vontade. A partir desse momento começa a haver crescimento na minha vida. A partir desse momento começa a ter crescimento na vida do irmão, na vida da irmã. A partir desse momento que a gente começa a entender um pouco mais da palavra do Senhor, começa a haver crescimento nas finanças, nos sonhos, nas realizações dos projetos. Mas tem um primeiro passo. Eu passo pelas águas do batismo. Eu aceito o Senhor Jesus como Salvador da minha vida. Primeiro passo. Marcos 16:16 diz o seguinte: quem crer e for batizado, este será salvo. Porém, quem não crer, será condenado. Eu poderia ficar hoje, irmãos, se eu fosse falar para você, guarde um resumo da palavra de hoje. Você poderia guardar o ponto de número 1 para a vida de você, que eu tenho certeza que você ia sair daqui abençoadíssimo. E através da vida de vocês, por meio dessa palavra, eu creio que muitas pessoas seriam abençoadas. Eu poderia parar por aqui. Nós temos um pouquinho mais. Eu tenho um testemunho para apresentar para vocês verem o que Jesus faz na vida das pessoas quando elas dão o primeiro passo. Me ajudem, por favor. Celso, faz 10 anos que eu estou aqui trabalhando. Vim para a igreja com dificuldade, né? Eu tinha muita dificuldade. Minha família toda evangélica, todo mundo veio para a igreja, eu não queria vir. Mas aconteceu assim: você não vem por amor, você vem por dor. Isso aconteceu comigo, por dor. Mas graças a Deus, Deus deu uma viravolta na minha vida. Hoje eu estou muito bem, graças a Deus. O pastor Marco na minha vida foi muito importante para que eu continuasse na igreja. Né? Porque, você vê, altos e baixos todo mundo passa, né? E o pastor me ajudou muito nessa caminhada minha, né? Eu era novo convertido, me ajudou muito. Tive um pouco de sabedoria, porque a pastora Mais, eu falo, ela foi uma pessoa muito importante também na minha vida, que me trouxe, eu pude pouco ler e escrever, que eu também tinha muita dificuldade. Comecei, eu tirei a habilitação, comprei meu carro, estou bem estruturado, graças a Deus. Essa igreja hoje para mim é tudo, é a minha vida, tudo. Não, gente, se não fosse essa igreja, eu acho que eu não estaria aqui mais hoje não. Não teria curtindo meus netos, que nem muitos amigos meus que não pôde ver os netos, porque a bebida levou eles embora. Desculpa, eu tô chorando, mas é o que aconteceu com a minha vida. É um pouco do que aconteceu. Está aí um testemunho de alguém que aceitou a Jesus, está entre nós. É o Celso. Quem conhece o Celso, dá um sinal para eu ver. Quem não conhece o Celso é difícil, né? Está aí. Um testemunho de alguém que deu o primeiro passo. Olha o crescimento na vida desse nosso irmão em Cristo. Ele disse: talvez eu nem tivesse aqui. Não sabia ler, ele disse, não estou menosprezando, não sabia ler, não sabia escrever, mas, mediante o passo que ele deu, recebeu ajuda para aprender a ler, para aprender a escrever, tirou a habilitação dele, comprou o carro dele, e graças a Deus hoje está transbordando de alegria por conta dos netos. A família reunida, é isso que Deus faz na vida da gente, quando a gente dá o primeiro passo. Ele transborda. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, sim ou não? Amém.
Segundo ponto, irmãos, que nós vamos refletir nessa noite. Ainda antes do casamento, Jesus ele passa pelas águas do batismo, e a Bíblia nos mostra que ele faz ali de imediato alguns discípulos. Ele traz para consigo algumas pessoas. Se você quiser ler um pouquinho mais, João 1,35 vai estar falando, explicando quem foram ali nessa ocasião de João. Leia. E o segundo ponto para a nossa reflexão nessa noite é: eu diminuo quando eu ensino com amor. Olha que interessante. Jesus passa pelas águas do batismo e ensina pessoas. Treina pessoas. Traz para perto dele pessoas. Ele não vai sozinho. Ele não está sozinho. Ele não anda sozinho. E é importante, irmãos, para que a gente entenda: Carlão, quero um ano de crescimento, mas eu quero que Deus me diminua e Ele cresça através da minha vida. Irmãos, para que haja crescimento na sua vida, na nossa vida, nas nossas vidas, a gente precisa entender que ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. O nosso pastor aqui, sozinho, como que ele ia receber o povo na porta? Como ele ia tocar? Como ele ia receber a contribuição? Mas o nosso pastor é um homem que forma pessoas, discípulos, músicos, diáconos, pastores, intercessores, midianitas. Mídia. Nosso pastor é uma pessoa que forma pessoas, assim como Jesus. Ninguém faz nada sozinho. Diga comigo: ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho, irmão. Ninguém faz nada sozinho, irmã. Se você quer o crescimento na sua vida, você precisa entender que, primeiro, você precisa pelo menos aprender algo. Mas muitos de nós já temos muito a ensinar. Então nós precisamos ensinar outras pessoas. Se você quer que na sua casa haja um crescimento, irmã, você precisa ensinar sua filha, seu filho a aprender a cozinhar, aprender a limpar a casa. Marido, pai, tem que ensinar o filho a trocar um bujão de gás, a trocar uma lâmpada, a trocar um chuveiro, uma resistência, uma buchinha lá da torneira. Ninguém faz nada sozinho. Amanhã ou depois, é a nossa descendência, irmão. É a nossa descendência, irmã, que vai estar nos assumindo, que vai estar fazendo, que vai estar agindo. Agora, se eu crio pessoas fracas, no futuro eu vou ter adultos fracos, tristes, que se frustram com tudo. Mas se eu treino desde já crianças fortes, no futuro são eles quem vão nos ajudar. Precisamos, ninguém faz nada sozinho. No serviço, precisamos treinar pessoas. Não tenha medo, irmão. Não tenha medo, irmã. Ah, não vou ensinar, porque se eu ensinar tudo, essa pessoa vai tomar o meu lugar. Não tenha medo de ensinar. Não tenha medo de passar aquilo que você aprendeu adiante. Convém que ele cresça e você diminua. Você será notado no seu serviço, se você fizer dessa forma. Poxa, fulano de tal, ele não retém ali o que ele tem ali de ensinamento para ele. Ele repassa. Amanhã ou depois, quando aparecer a oportunidade, as oportunidades aparecem, a primeira pessoa que o patrão, a patroa vai olhar e falar: o fulano e a fulana, ó, eu já vi mais de uma vez treinando, ensinando, mostrando, explicando. Irmão, a sua oportunidade vai ser nessa hora. Agora, se somos pessoas que retêm o ensino, ficamos com medo de ensinar, com medo de treinar, com medo de passar para frente, adiante, aquilo que nós temos, irmãos, não há crescimento. Não tenha medo. A Bíblia nos mostra lá em Apocalipse 3:20 o seguinte: eis que estou à porta e bato. Jesus, é importante a gente olhar aqui, que Jesus ele não chega com o pé na porta. Jesus ele chega com educação, batendo na porta, pedindo para entrar. E Jesus está contigo, irmão. Jesus está contigo, irmã. Você não precisa ter medo de ensinar. Você não vai ser deixado para trás
por conta que você treinou pessoas. Ah, lá na igreja eu não vou treinar diáconos novos, porque vai que o pastor tira eu da liderança de diretor de diácono. Irmão, se assim for decidido, é da vontade de Deus e pronto, e acabou. Ah, não vou treinar o fulano na célula, porque vai que ele toma meu lugar na célula. Aí ninguém vai me convidar mais para participar do churrasco. Irmão, convém que assim seja feito. Treine pessoas. Não tenha medo. Verso de número 2. A Bíblia diz assim para a gente, ó. Nós vamos para o terceiro ponto. Jesus foi convidado para o casamento. Duas situações que aconteceram antes. Jesus foi batizado, Jesus formou discípulos. E agora nós estamos no terceiro ponto. Eu diminuo quando eu convido a Jesus. Jesus, no verso de número 2, a palavra nos mostra que Jesus e os discípulos foram convidados para participar daquele casamento. Quem aqui já foi para algum aniversário, alguma festa e foi de penetra? Levanta a mão. Vou perguntar de novo e Deus está vendo, viu, irmão? Deus está vendo, viu, irmã? Quem aqui já foi de penetra em alguma festa sem ser convidado, levanta a mão. Eu sei que tem mais gente aí, viu? Mas Jesus foi convidado para aquela festa. E quer um exemplo melhor para Jesus crescer na sua vida do que convidar Jesus para participar da sua vida? Mas Carlão, já aceitei Jesus lá atrás, então naturalmente já convidei Jesus na minha vida. Não, porque existem pessoas que sim aceitam Jesus, mas não convidam Jesus para participar da vida delas. Carlão, explique, não estou entendendo. Tem pessoas que são batizadas, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da vida delas, mas quando o assunto é finança, não é Jesus o convidado ali para ser o centro das finanças dela, é ela. Meu dinheiro quem manda sou eu. Dízimo, esse negócio não é para mim. Não concordo com dízimo. Tomara que não tenha corte depois, né? Pensou ter um corte desse? Fala lá o Carlão falando que não concorda com dízimo. Pelo contrário, sou dizimista, viu, irmão? Sou ofertante fiel. Mas nós estamos falando de ser ou sermos seguidores de Cristo, já passados pelas águas do batismo, mas não termos convidado Jesus para participar da nossa vida. Das minhas finanças cuido eu, do meu negócio cuido eu, da minha família cuido eu, dos meus sonhos cuido eu. Pega lá. Como que nós queremos crescimento? Como que nós queremos que nós venhamos diminuir e Jesus crescer na nossa vida, se nós não convidamos Jesus para participar de tudo na nossa vida? Meu filho eu crio, eu cuido, é do meu jeito. Tá, mas espera lá. Pega lá. Convide Jesus para te ajudar a cuidar do teu filho. Jesus foi convidado para aquele casamento. Ele não foi de penetra. Ele não foi de qualquer jeito. João 15,5 diz assim, irmão: sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Não adianta. Se nós não convidarmos Jesus para a nossa vida de forma geral, nada nós poderemos fazer. Nada. Não vai ter crescimento. Talvez você sinta que você está crescendo, mas Jesus não está crescendo na sua vida. E consequentemente, irmão, irmã, sinto em lhe dizer, vai ter tempo determinado para que tudo venha por terra. Porque é Jesus. Não é outro, não há outro na nossa vida. É Jesus. Para que haja crescimento na nossa vida, Jesus precisa ser o centro de tudo. No verso de número 3 diz assim, irmãos: tendo acabado o vinho, e a gente fica só com essa parte. A gente entra no ponto de número 4, que diz assim, ó: eu diminuo quando a minha alegria é Jesus. Eu diminuo quando a minha alegria é Jesus. Tendo acabado o vinho, irmão, vinho, na ocasião, era sinônimo, representava a alegria. E olha que coisa, determinado momento da festa, do casamento, acabou-se a alegria do casamento.
Por quê? Porque acabou o vinho. Eu fico imaginando aquele casal. Uma das preocupações do nosso casamento, pelo menos a minha, quando eu casei, foi: será que vai ter comida para todo mundo? Será que todo mundo vai comer direitinho, vai beber direitinho? O pessoal vai sair daqui feliz, não vai sair falando mal do meu casamento? Era a minha preocupação. Só que depois as pessoas me procuraram, falam: Carlão, nossa! No meu não teve festa, tá, irmãos? Eu fiz um café lá e tinha bolo, salgadinho, enfim. E algumas pessoas me procuraram e falaram: Carlão, nossa, E eu fiquei feliz. Que eu falei: poxa, o pessoal veio no meu casamento e o pessoal saiu daqui satisfeito, saiu daqui com a barriga cheia. Isso é gostoso. Falei: graças a Deus, Rafa, conseguimos. Uma etapa da nossa vida nós vencemos. Chegamos até o final lá com tudo direitinho. Aí eu fico imaginando agora esse casal. Com certeza, a Bíblia não mostra. Mas eu tenho certeza que essa notícia chegou até o ouvido dos noivos. Eu tenho certeza. E eu fico imaginando, agora é eu e não é Bíblia, o sentimento daquele casal. Puxa vida, a gente se programou, a gente trabalhou, a gente preparou tudo para receber bem os nossos convidados. E acabou o principal, que era o vinho que traz alegria. E agora? Quem poderá nos deter? E aqui, irmãos, isso não está no meu esboço, mas eu vou acrescentar. É interessante que naquele momento de dificuldade, Maria observa aquilo. A Bíblia nos mostra que a Maria identifica a situação. E a Maria se achega até Jesus. E ela fala para Jesus o problema. E a gente pode trazer a reflexão para as nossas vidas do quê? Que quando a gente tiver com algum problema, alguma situação a ser vencida, a gente precisa levar essa situação para quem pode resolver. Está aqui o Daniel patrão, hoje presto serviço para ele. E uma das falas dele, e eu concordo, é o seguinte: não sabe, procura quem sabe. Procura quem resolve. E de fato, lá no serviço a gente está trabalhando, é toda hora no pé do homem. Procura quem sabe. Fala, aí a gente vai nele. Então ensina a gente. O que tem que fazer? E Maria sabia quem procurar. Ela poderia ter chegado em um, ter chegado em outro, ter chegado no outro. Você viu então? Não se programaram direito. Olha o casamento, acabou o vinho. Como assim um casamento desse porte acabar o vinho? Ela poderia ter feito dessa forma. Mas Maria, Jesus, acabou o vinho. A Bíblia diz assim pra gente, o nosso ponto: eu diminuo quando a minha alegria é Jesus. E Salmo 122 diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A minha alegria precisa ser Jesus. Irmão, dificuldade todo mundo tem. O casamento estava acontecendo, Jesus estava ali, e nem por isso deixou de ter dificuldade naquele casamento. Nem por isso deixou de ter dificuldade onde Jesus estava. Porque talvez você tenha a seguinte ilusão: vou aceitar Jesus, vou começar a ir para a igreja, vou firmar com Cristo, e eu sei que a partir daí não vou ter mais dificuldade na minha vida. Errado. Jesus estava naquele casamento, e nem por isso deixou de ter uma situação de dificuldade ali. Só que a diferença de nós estarmos num lugar e termos dificuldade, Jesus estar ali, e nós estarmos em outro lugar e Jesus não está ali, irmãos, é que quando nós passamos por dificuldade e Jesus está conosco, a gente vence a dificuldade, a gente vence os obstáculos, a gente vai até o fim, a gente não para no meio do caminho. Eu diminuo quando a minha alegria é Jesus. E talvez, irmãos, não sei, mas quantas pessoas desejando a morte nessa noite? Porque está faltando alegria na vida. Quantas pessoas desejando a morte nessa noite? Porque talvez um ciclo de trabalho finalizou, foi mandado embora. Ai, Carlão, estou tão triste. Quantas pessoas talvez até assistindo
pela web, nesse momento desejando a morte, porque um relacionamento de anos chegou ao fim. Quantas são as pessoas? Eu não sei, irmão, qual que é a sua situação? Eu não sei. Quantas pessoas chateadas, entristecidas, sem alegria, porque o boleto está lá para pagar, e você está sem saber como resolver essa situação. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E dinheiro, irmãos, às vezes talvez você pense assim, mas Carlão, se a mega da virada tivesse saído para mim, Carlão, eu era uma pessoa feliz agora. Irmãos, quantas pessoas aí, assim ó, dando dinheiro, que são infelizes. Dinheiro é bom, irmão, não vou falar para você que dinheiro é ruim não. Não vou pregar isso aqui não, porque não é isso que eu vivo não, eu gosto do dinheiro. E eu gosto de dinheiro. Dinheiro, ele nos ajuda a fazer uma boa viagem, a ter um bom carro, a ter uma condição melhor para a nossa família. Dinheiro nos ajuda e nos ajuda muito, irmãos. Mas dinheiro, ele não é o principal motivo da alegria na nossa vida. O principal motivo da alegria na nossa vida tem e deve ser Jesus. Acabou a alegria daquele casamento porque acabou o que todos tinham como símbolo de alegria. Era o vinho. Mas a principal alegria daquele lugar era Jesus. Era Jesus. E o casamento não parou por conta disso. Porque Jesus estava naquele lugar. Se você está triste aqui nessa noite porque alguma situação saiu do seu controle, irmão, eu tenho uma boa notícia para te dizer. Jesus é a principal alegria da sua vida. É Jesus. É Jesus, irmãos. Neemias 8:10 diz assim, ó, a alegria do Senhor é a nossa força. O que me dá alegria? O que me traz força? É Jesus. A alegria no Senhor é a nossa força. Salmos 30, capítulo 30, verso de número 5, diz o seguinte, o choro pode até durar uma noite, mas a alegria, irmão, ela vem pelo amanhecer. Jesus é o único que pode restaurar a nossa alegria. É o único. No verso de número 5 diz assim, ó, façam tudo o que ele disser. Façam o quê? Tudo o que ele disser. Maria falando para os serviçais, ó, acabou o vinho, só que vocês vão fazer tudo o que Jesus mandar, viu? Quinto ponto, nós já estamos indo para o finalmente. Eu diminuo quando eu obedeço a Jesus. A obediência, ela nos diminui, mas Jesus cresce através das nossas vidas. Tiago 4,17 diz assim, ó, aquele que sabe o que é certo e não faz, este peca. Irmão, Jesus havia sido convidado para aquele casamento. Talvez aqueles serviçais nem soubessem quem era Jesus, nem o que ele estava fazendo ali. E Maria fala assim para os serviçais, vocês vão fazer tudo o que Jesus disser. Talvez os serviçais poderiam dizer assim, ó, tá, mas o responsável pela festa não é Jesus, é o mestre-sala. Quem é Jesus para dar alguma ordem para a gente? Eles poderiam dizer dessa forma. Eles poderiam. Quem é esse tal de Jesus? Ué, eu não presto conta para Jesus. Não foi Jesus que me contratou. Por que eu vou ter que fazer tudo o que ele disser? E outra coisa, quem é você para dar alguma ordem para mim também, Maria? Poderiam dar essa justificativa para Maria. Mas a gente vê que não é dessa forma que é feito. Jesus, ele dá a instrução para aqueles serviçais e eles fazem exatamente o que Jesus pede para ser feito. Quer crescimento na sua vida, irmãos? Sejam obedientes. É assim. Obediente ao quê, Carlão? Ao pastor, meu pai, minha mãe também. Mas principal, a palavra de Deus. É dessa forma que o crescimento vem. É assim que o crescimento chega na nossa vida. Verso de número 10 diz assim, ó, todos servem primeiro o melhor vinho. Ponto de número 6. Em Jesus eu não sou todo mundo. Alguém aqui já ouviu essa famosa frase?
Você não é todo mundo? Levanta a mão para eu ver. Irmão, já cansei de ouvir isso para minha mãe, da minha mãe. Eu queria sair com os meus amigos, eu queria fazer alguma coisa. Ah, mãe, todo mundo vai. Eu já tomava de encontro. Mas você não é todo mundo. Rapaz, que nervoso que dava quando era moleque, escutava isso. E em Jesus nós não somos todo mundo, irmão. Olha que interessante. O mestre Sala, mediante a obediência daqueles serviçais, ele prova aquela água que havia sido transformada em vinho. E ele fala, pega lá. Mas pega lá. Como assim? Todo mundo serve primeiro o melhor vinho. Era para Jesus ter falado, né? Ou Maria, falou, fala pro meu filho também. Meu filho não é todo mundo. E você também não é todo mundo. Todo mundo faz desse jeito. Todo mundo faz assim. Todo mundo serve primeiro o melhor e depois o de inferior qualidade. Mas aqui está diferente. O que a gente consegue aprender com isso? Primeiro a gente lê uma reflexão bíblica. João 15,16 diz assim, não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós. Irmão, nós somos escolhidos por Deus. Você tem que ter isso no seu coração e essa certeza. Você não é todo mundo. Você foi escolhido por Deus. A oportunidade que você está tendo de estar aqui nessa noite, ela foi ali a dedo. Deus falou assim, a pastora Kátia, o João Paulo, a Rafaela, o Rogério, os visitantes do Rogério, eles estarão comigo lá essa noite. Você foi escolhido por Deus, irmãos. Valorize isso. Vamos aplicar isso na nossa vida. Você não é todo mundo. Naquele casamento, o mestre Sala estava dizendo, todo mundo faz diferente. Aplicação para a nossa vida? Mas na igreja todo mundo faz assim. Eu vou fazer assim errado também. Você não é todo mundo. Mas ninguém lê a Bíblia. Por que eu vou ler a Bíblia toda durante o ano? Porque você vai fazer diferente, assim como Jesus fez. Mas lá no meu serviço, ninguém faz do jeito que o patrão, a patroa pede para fazer. Por que eu vou fazer? Vão falar que eu fico puxando ali, do chefe. Você não é todo mundo. Se todo mundo faz errado, se todo mundo faz diferente da instrução que é passada, você vai ser a pessoa que vai dar o bom testemunho. Você vai fazer o que é certo. Você não é todo mundo, irmãos. Você não é todo mundo. Dentro de casa. Mas aqui em casa é assim, é assado, é cozido, é frito. Tá, você não é todo mundo. Mas o meu amigo não ajuda a mãe dele lá em casa. Tá, mas filho, você que está aqui nessa noite, você não é todo mundo. Na sua casa você vai dar bom testemunho, você vai fazer o que é certo. No serviço você não vai fazer igual todo mundo, você vai fazer o que é certo. Na escola você não vai fazer igual todos os seus colegas fazem. Você vai fazer aquilo que é certo. Você não é todo mundo. Jesus poderia ter deixado lá, acabou o vinho, deixa aí, só tem água, dá água para o povo. Mas o mestre Sala, sem saber que foi Jesus que transformou a água em vinho, fala, opa, pera, tem coisa diferente aqui. Tem coisa diferente aqui. É tão gostoso quando a gente está em algum lugar, a pessoa fala assim pra gente, você é crente? Aí você fica meio assim, né? Fala, nossa, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Vou levar lambada. Aí você fala, né? Você não pode mentir? Fala, eu sou. A pessoa fala assim, nossa, eu senti uma coisa diferente em você. Quem é que já ouviu? Levanta. É tão gostoso, irmão. É tão gostoso você ouvir isso. Você fala, você é crente? Que igreja que você vai? Nossa, eu senti uma coisa tão gostosa, uma presença tão boa quando eu estou aqui perto de você. Faça diferente. E para a gente finalizar, verso de número 11, diz assim, e seus discípulos creram nele. 7º ponto, o seu milagre engrandecerá o nome de Jesus. 10 anos que eu Tem um áudio aí no fundo, não é hora. Isso. O seu milagre engrandecerá o nome de Jesus. Verso de número 11, o milagre havia acontecido, a alegria permaneceu naquela festa, tudo aconteceu, entre aspas, como planejado, acabou o vinho, mas Jesus resolveu. Só que essa é a melhor parte para mim. No final,
a palavra de Deus nos mostra que os discípulos passaram a crer em Jesus. E é através do milagre, irmão, é através do milagre, irmã, que Jesus está liberando sobre a sua vida, sobre a resposta que você veio buscar, sobre o pedido que você está anotando aí no papel, que Jesus será reconhecido através da sua vida. Você crê? Você pode dizer um amém aí? Marcos 16, 17 a gente finaliza. E esses sinais seguirão aos que crerem. Se você crê, irmãos, convido você a fechar os olhos nesse momento. Nós faremos uma oração e eu espero, de verdade, que nesse ano de 2025 haja crescimento na sua vida. Mas o mais importante, que esse crescimento ele venha acompanhado da diminuição do eu e do crescimento de Jesus através da sua vida. Senhor Jesus, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor concedeu a nós de refletirmos, ó Deus, a princípio do primeiro milagre que o Senhor manifestou, que foi ali da transformação da água para o vinho. Te agradecemos, porque muito nós aprendemos nessa noite, para que haja a diminuição do nosso eu e para que o Senhor cresça através das nossas vidas. E eu te peço, ó Pai, eu te peço, meu Deus, que essa resposta que o meu irmão está buscando, ó Pai, que ela seja manifesta, mas não para que eles se engrandeçam, pelo contrário, para que o Senhor cresça através da vida do meu irmão, da minha irmã, e para que as pessoas que estão à volta deles, ó Pai, creiam que o Senhor é Deus na vida deles. Então, em nome de Jesus, que o meu irmão, que a minha irmã, sejam respondidos pelo Senhor, e que o milagre da vida deles seja operado. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmão? Você pode aplaudir a Jesus por essa mensagem? Glória a Deus. Aleluia. Convido os irmãos a ficarem de pé. Pega aí o seu pedido e nós vamos consagrá-lo ao Senhor, porque a tua resposta, a sua bênção, o crescimento que você está almejando para 2025, ele já foi liberado sobre a sua vida em nome de Jesus.